vou estar lendo um trecho do Evangelho de João, de título Aparição a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria, voltando-se, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu a anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha lhe falado. Esse trecho do Evangelho da aparição de Jesus foi estudado por muitas pessoas. Por que aparecer para Maria Madalena e não para sua mãe ou para os discípulos primeiramente? Mas tem uma razão de ser. Primeiro, pela importância do que Maria Madalena representou nesse processo de transição em que Jesus esteve na terra. Porque, diferente de Paulo, o apóstolo, que se converteu após o desencarne de Jesus, Maria Madalena vem daquilo que nós falamos do pecado, das coisas do mundo, e se converte, porque Paulo não era de todo errado. Ele tinha convicções diferentes da de Jesus, que à época eram equivocadas, mas ele era um doutor da lei. Então ele sabia das profecias, ele só não entendeu que quem seria o enviado seria Jesus, que era quem estava na época. E depois ele vai e vê como ele estava enganado quando Jesus aparece. Bom, a história, acredito que a maioria das pessoas já conhece. Pois bem, no caso de Maria Madalena, ela, em tese, representaria a nós, que saímos dessa zona de conforto, das coisas que a gente se propõe a estar fazendo no dia a dia, e para um tempo para refletir sobre o que é importante para a gente, o que nos eleva, o que é bom para o espírito. Então, ela teria essa representação. Bom, explicando um pouquinho o trecho do Evangelho, porque a história de Maria Madalena todo mundo já conhece. O tema de hoje proposto é reorientação espiritual como forma de cura. Bom, primeiro, para estar explicando como se dá essa reorientação, a gente tem que saber um pouquinho do que é obsessão, como se dá a cura do espírito, a cura desobsessiva, a cura do espírito encarnado, porque ele também é afetado por essa obsessão. E aí vamos entender mais ou menos esses aspectos para aplicar eles nesse tipo de reorientação. O que é a obsessão? Vocês, como médiuns em desenvolvimento, aliás, todos nós somos, o desenvolvimento ele nunca acaba, mesmo que a gente seja autorizado a estar trabalhando, igual a maioria de vocês vem como paciente, nós também estamos em desenvolvimento, porque a todo tempo tem mentores novos, tem novas atividades mediúnicas e novas energias. Então, a gente está aprendendo a todo tempo junto com vocês. Então, a obsessão, ela vem a ser uma influência negativa de um espírito inferior. Um espírito sofredor, como a gente fala. Sofredor pela condição em que ele se encontra, numa camada inferior, sem perceber a sua autoiluminação. Então, ele passa a viver nessas zonas, não consegue sair dessa zona porque ele não tem essa força, ora porque não tem humildade, ora porque ele não consegue atingir o perdão daquele que lhe fez mal, ou até mesmo o auto-perdão por se achar indigno do amor de Deus. Então, ele começa a ir atrás dos espíritos, de outros espíritos que se encontram na zona mais vulneráveis a ele, também dos espíritos encarnados, no caso nós. E essa obsessão ela vai se dar de forma voluntária e involuntária. Nós temos obsessores
que eles realmente querem nos obsediar, querem nos fazer o mal, eles querem que nós não consigamos ultrapassar as nossas barreiras e vencer os nossos desafios. Então, eles nos influenciam, deixando claro que nenhum obsessor coloca na sua mente um pensamento que você já não tenha dentro de você. Ele apenas vai instigando a sua natureza a fazer as coisas que você faz. Ninguém pode dizer que agiu em função de um obsessor. Cada um age de acordo com a sua consciência. E aí, de forma voluntária, ele está ali te acompanhando todo o seu processo. E fazendo com que você tenha pensamentos errados, com que você haja de forma errada com o outro, que você fique triste, ou que você seja ansioso demais, ou que você seja até violento. Que a sua presença, às vezes, no ambiente, ela desagrade a outras pessoas. Essa é a obsessão voluntária. E tem o obsessor involuntário. Ele não quer te fazer mal, mas ele vê em você, e isso acontece muito com nós médios, um ponto de luz. Então, ele está atrás de você porque ele quer ajuda. Ele não quer te prejudicar. Só que ele acaba, de certa forma, quando você não entende esse pedido de ajuda, ele acaba te prejudicando. Porque, em vez de você parar diante de uma irritação, de uma sensação, e os médios têm muito isso, né, uma ansiedade, uma coisa que você não explica, em vez de você parar, fazer uma prece e pedir elevação espiritual naquele momento, pedir que seus mentores orientem aquele espírito, a gente acaba ficando mais irritado. E a gente também não ajuda esse espírito que está pedindo ajuda e vai juntando. É igual imã, vai carregando os outros obsessores que estão ali naquele ambiente. Então, temos essas duas formas de obsessão, voluntária e involuntária. Conosco ocorre mais a involuntária, porque, como disse, somos pontos de luz, e eles têm em nós uma referência de que podem ser curados, de que podem alcançar um estado melhor. Por isso que é muito importante refletirmos sobre o nosso estado no dia a dia. Se você se viu nervoso demais, espera aí, o que está acontecendo? Então, por onde eu passei, o que aconteceu que me deixou assim? Não tem nenhum motivo aparente, então pode ser algum espírito naquele momento te pedindo auxílio. Faz uma prece, cada um tem a prece que mais gosta, um Pai Nosso. Os doutrinadores, ainda que em desenvolvimento, podem fazer as suas elevações. E os médios de incorporação, a gente aconselha sempre, mentaliza o templo. Pede para que os seus mentores, os seus anjos da guarda, conduzam esses espíritos para casa, porque aí cada um vai recebendo o seu merecimento. Então, como que vai ocorrer essa cura desobsessiva? Através do afastamento do espírito obsessor para o espírito encarnado, ou desencarnado. É o primeiro passo, mas não é o único. Em relação ao espírito obsessor, vai ocorrer a orientação dele, do estado que ele se encontra, para as possibilidades que ele pode ter a partir daquele momento. Primeiro, a orientação é que somos todos filhos de Deus e todos merecemos o amor de Deus e a luz. Então, a orientação que se dá para esses espíritos é essa, que a cobrança ela não está afetando somente a pessoa obsediada, mas ela afeta ele, porque ela vai retardando a sua evolução. Então, ele vai ser orientado nesse sentido. Alguns espíritos passam tanto tempo nas zonas inferiores que eles vão sofrendo a deterioração, porque não sabem que desencarnaram, acham que estão encarnados ainda, ou pelo enfraquecimento do espírito pelo tempo que se perdura. Então, nesse momento, nos trabalhos na casa, os médicos de cura agem como? Fazendo a recomposição energética desses espíritos e recompondo as células espirituais. Então, eles trazem esse bálsamo que a gente fala de boas energias para que eles possam subir para uma nova etapa. E como seria a cura do espírito encarnado? Porque quando há obsessão, as duas partes estão afetadas. Então, aquela pessoa que ela está sofrendo obsessão, ela tem que entender o seguinte: não basta afastar ela do seu obsessor, ela tem que sair daquela zona, daquele padrão vibratório. Muitas vezes é comum as pessoas virem nos trabalhos, recebem o auxílio, os obsessores que até então estão acompanhando seguem, mas a pessoa continua do mesmo jeito.
é porque ela não se propôs a mudar o seu pensamento. Ela ainda continua pensando naquela frequência que ela estava quando o obsessor estava perto dela. E aí ela adquire novos obsessores, vai trocando. E isso que faz manter ela naquele sistema. Por isso que é importante a reorientação, a readequação da mente. Quando você se propõe a fazer uma autolimpeza, a buscar essa iluminação, você tem que entender o seguinte: você não pode pensar mais como você estava pensando. Você tem que se sentir merecedor desse amor de Deus, porque todos merecemos. Esse papel de vítima, esse papel de coitado, não nos cabe. Erramos, então vamos consertar. Sai dessa zona, porque ser vítima, às vezes, é confortável. Porque o que a vítima faz? Nada, ela só reclama. É quando você se coloca em autor de sua vida, que você vai batalhar pelas coisas que você acredita, então você tem que lutar. Se o seu dia está ruim, você não pode reclamar, você tem que trabalhar para que ele seja melhor. Então, a cura do espírito encarnado, pós-obsessão, se dá dessa forma, nessa reorientação da mente. E exige muito trabalho, exige muita dedicação do espírito. Para que o espírito que seja elevado não sinta necessidade de retornar, porque é o que acontece quando é um espírito conhecido e você não sai da vibração dele. É como se a gente fala que você fica chamando o espírito. Ele foi para a luz, mas você também não deixa ele evoluir. Então, sair dessa zona, a gente orienta muito quando tem um desencarne na família, que as pessoas pensem com carinho e não com tristeza nesse parente, para que ele possa seguir a caminhada dele, porque para a gente é um momento de despedida, de separação, mas para os planos espirituais é um momento de muita alegria, porque retornamos à nossa verdadeira casa, à nossa verdadeira natureza, que é a espiritual, e não a física. Foi lido o trecho do Evangelho de Maria Madalena, e no livro Boa Nova, para quem não conhece, esse livro aqui, de Chico Xavier, tem no capítulo 20 uma história muito interessante, porque o episódio do apedrejamento todo mundo conhece, não vou falar, né? Jesus fala que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Mas como se dá a situação depois daquilo? Porque Maria vai, só que depois todo mundo sabe que ela retorna e ajuda Jesus a cuidar dos leprosos. E como se dá essa reaproximação? Após esse episódio da tentativa de apedrejamento, Maria passa a observar os passos de Jesus, as lições do Evangelho, como ele cuidava e era atencioso com as pessoas, a sua bondade, sem julgar os erros de qualquer um que se aproximasse. E ela procura ele. E fala, desabafa, né, dessa forma de tratamento dele com as pessoas, e fala com ele: Senhor, tendes a clara evidência dos céus, sabes que tenho sede de amor. E Jesus olha com aquele olhar de infinita bondade para ela, em consentimento àquela situação, porque Maria, como a palavra da época, como cortesã, era muito bonita, né, e se dava a essa atividade porque ela tinha um anseio de amor, mas ela não sabia que forma distribuir esse amor, e ela achava que ser bajulada, receber aqueles presentes, estar naquela situação, satisfazia o amor que ela buscava. Mas ela vai entendendo, convivendo com Jesus, que era uma falsa impressão de amor aquilo, que não tinha preenchimento. Então ela percebe que ela estava caminhando para um lado errado, e ela busca Jesus para que ela tenha aquela orientação do que ela poderia fazer para sanar aquilo dentro dela, porque ela realmente tinha muita sede de amor. E Jesus começa a orientá-la no sentido da palavra do Evangelho, de amar os irmãos, e ela pergunta a ele: será
que Deus me aceitaria nas condições em que eu vivi até hoje? E Jesus amorosamente pergunta: que homem no mundo está condenado ao pecado eterno? Que Deus justo seria esse se não tivesse redenção, se não tivéssemos a possibilidade do recomeço? Então, naquele momento, ela entende que era o momento de recomeçar, que ela poderia amar diferente. E Jesus fala para ela que seria do mundo sem as mães que tanto renunciam em prol dos seus filhos. Porque é interessante que nós vemos a história de Gandhi, mas ninguém fala quem foi sua mãe. Nós temos Hitler, por exemplo, mas ninguém fala o quanto sua mãe sofreu. Falam-se das personalidades, mas ninguém vê todo o amor que foi dedicado por sua mãe para a criação daquele ser, ainda que ele tenha caminhado por um local errado. As mulheres sabem o quanto é difícil esse cuidado, não só as mulheres, os homens também, mas a mulher de uma forma mais especial, porque tem um olhar diferenciado. Então, ela sabe o quanto se renuncia em prol da criação de um filho e da educação. Então, Jesus vai explicando isso e ela começa a se entristecer e fala, né? Porque eu nunca poderei ser mãe, pelos problemas que ela tinha. E Jesus lhe fala: que diferença tem para Deus uma mãe de sangue e a mãe que cuida dos filhos de outros? Não tem nenhuma. Então, nesse momento, depois daquela longa conversa, ela passa a reavaliar, e aí todo mundo sabe que ela vai para o Vale dos Leprosos, que vai cuidar deles, evangelizá-los, e ela acaba até morrendo, contraindo a lepra em virtude disso, mas ela tem naquele momento a busca do seu espírito atingida, né? O encarne dela naquela época foi para buscar melhorar dentro dela esse ponto que ainda estava em defasagem. Ela consegue alcançar esse ponto, então, com essa busca atrás de Jesus. Por que eu contei essa história? Porque as pessoas falam que Jesus curou Maria Madalena. E como se deu essa cura? Reorientando. Tudo o que foi feito, ela nunca desejou o mal, ela nunca quis o mal de ninguém. Ela só não estava fazendo da forma correta. Então, ela foi reorientada. E assim se dá a cura espiritual, através da reorientação. Não adianta participar das atividades mediúnicas, não adianta se nós não reorientarmos a nossa mente. Se nós não buscarmos sair daquela zona. Toda vez que você quer mudar o mundo, o primeiro passo é mudar a si mesmo. Se a gente não muda a forma como que nós vemos as coisas, elas não vão acontecer na forma que nós queremos. Como na semana passada, quem estava aqui, eu contei a história de uma senhora de 92 anos que foi para um asilo e ela não se penalizou com a sua situação. Ela fala que ela desejava ser feliz, porque a felicidade é uma escolha que você decide dentro de você. E aí você exterioriza, o seu ambiente pode ser feio, mas se na sua mente tudo é lindo, você consegue viver naquela zona mental e não reclamar das coisas que estão acontecendo ao seu redor. A gente tem que conservar do passado o que é bom, o que é saudoso, o que traz boas energias. Os erros, as frustrações, os equívocos, a gente esquece. Ninguém tem que carregar a culpa. Todo mundo erra. Ninguém pode olhar um para o outro e acusar. A gente se reorienta e começa de novo. Por maior que tenha sido o erro, por mais pesado, por mais grave, a redenção ela é sempre possível para o espírito. E se não queremos isso agora, tudo bem. Uma hora vai acontecer. Você só está retardando o seu processo de evolução. Mas nós estamos condenados a essa lei do progresso e essa lei de amor. Porque a única forma de cura sincera é o amor. Temos outras questões, mas só quando se ama verdadeiramente é que se consegue a cura. Graças a Deus,